falta de energia e na expectativa de conseguir entrar, 7 horas da noite eu tava, mas não consegui entrar mais, falta de energia mesmo, voltou bem tarde aqui, então peço desculpa a todos aí que ficaram aguardando, tá? Então, meu nome é Márcio, né? Márcio Costa, e eu sou instrutor do treinamento Oracle SQL, tá? E essa webinar é para falar um pouquinho sobre esse treinamento, tá? Dar uma passada como se dá esse treinamento e falar um pouquinho dessas boas práticas em SQL que é muito importante, beleza? Esse treinamento é o primeiro curso, digamos assim, de um módulo que eu estou desenvolvendo ainda para uma formação DBA. Ainda faltam três cursos, tá? Que vai incluir administração de bancos de dados 1, administração de bancos de dados 2 e tuning e outros dados Oracle. Tá? Essa é a promessa aí para o decorrer desse ano. A gente vai fechar esse pacote DBA Oracle. Tá? Eu vou botar minha apresentação aqui, tem mais um slide desse aqui, né? E no final, como a gente falou, para quem está participando desse webinar, no final a gente vai ter um bônus para quem comprar o nosso curso, que é uma apresentação extra só de boas práticas mesmo, que eu fiz, tá? Pegando várias dicas aí do dia a dia, que é bem legal, acho que vale a pena. E quem puder adquirir o curso vai levar de graça aí, vai levar de bônus, né, na verdade, esse SQL de boas práticas aí, tá? Uma apresentação bacana que vale a pena. Beleza? Até o dia 29, 23 e 59, né? Esse bônus está valendo aí até a sexta-feira, tá? E eu vou entrar aqui agora na minha apresentação. Deixa eu fechar essa apresentação. Opa, não é essa não, né? Se for o caso, carrega de novo. Tá com a data do dia 20 de 1 aqui, mas é a mesma apresentação. Então, pessoal, aqui... Quer falar alguma coisa? Não, tranquilo. Vamos em frente. Não? Tranquilo? Então, aqui falar um pouquinho, né, do instrutor, como eu já tinha falado, né, meu nome é Márcio Costa, eu sou graduado em análise de sistemas, tá, pela Universidade Salvador de Oliveira, conhecida Universo, tá, me formei em 2003, software, tá? É o seguinte, nele eu apresento as principais características dos bancos de dados Oracle, tá? Das suas características principais, e eu vou te fazer uma configuraçãozinha do ambiente de estudo, tá? Onde a gente utiliza a versão do Oracle XR, uma versão gratuita, tá? Consegue, tem os links que a gente baixa lá do próprio site da Oracle, onde a gente consegue fazer um ambiente de estudo para poder estar trabalhando, tá? Vamos criar também nesse treinamento, a gente cria um banco de dados a partir de um modelinho que a gente estuda ele, tá? Algumas tabelas, eu vou até mostrar esse modelo aqui para vocês. A gente passa por todas as tabelas, todos os campos, os seus data types e todas as constraints, né? As suas ligações ali, tabela por tabela, tá? Para mais tarde a gente poder estar trabalhando, né, com esse banco de dados, nossos exemplos e no decorrer. Que a dinâmica do treinamento é a seguinte:
a gente fala da teoria e já parte logo para a prática também, logo em cada tópico, a gente vai parando e vai fazendo, exercitando o que a gente acabou de falar para poder estar assim, fixando, né, esse conhecimento. E no final do treinamento, bem lá para a parte final, tem bastante casos de uso que eu trabalho junto com vocês, vou fazendo passo um a um, assim, explicando, utilizando todo o conhecimento que a gente adquiriu desde o início. Essa parte é muito bacana, que é a prática, onde a gente realmente aprende, né? Onde a gente fixa. E eu procurei colocar nesses casos de uso coisas do dia a dia, que eu vivo, que com certeza vocês também passam. Então é bem bacana, tá? Aí eu apresento lá também os principais comandos da linguagem SQL, tá? Falando teoria e prática. E como eu falei, no final a gente executa, né, exemplos com a base de dados que a gente criou, que é o mais bacana, que desde a gente parte desde a criação das tabelas, das constraints, dos campos, parte para a teoria do SQL, e no final a gente utiliza isso tudo que a gente falou no início do curso, a gente utiliza na prática. É bem bacana. Ok? Esse treinamento ele é voltado, né, para os profissionais de informática que desejam administrar bancos de dados Oracle, e os desenvolvedores também que fazem esse acesso, né, acesso ao banco de dados Oracle, através das suas linguagens, seja ela qual for, Java, C Sharp, .NET, Delphi também, que tem muita gente ainda que trabalha com Delphi aí no mercado, e as outras linguagens todas que fazem acesso ao banco de dados Oracle. Tá? E também para as pessoas que estão querendo começar a entrar na área de TI, logicamente. Não que você já tem que ser de TI, ou se você estiver interessado, esse curso é bem didático, ele parte bem do básico e a gente vai evoluindo. E dá para a pessoa que tiver assim, uma predisposição já para a área de TI, esteja interessado, com certeza ela vai acompanhar o curso e vai tirar bastante proveito desse curso. Tá? Bem, como já falei, né, ele é o primeiro do pacote que eu pretendo ministrar para vocês, que é o de DBA Oracle. Tá? E qual a importância do conhecimento SQL, né, para administradores de banco de dados e desenvolvedores? Então, a gente passa, né, o dia a dia, né, dia após dia, o volume de armazenamento de dados é muito grande. Tá? Muito grande. E, em geral, eles são armazenados em bancos de dados. Logicamente tem outras formas de se armazenar dados, mas a grande maioria é em bancos de dados. Então, a linguagem SQL, ela é uma linguagem de manipulação, né, de consulta das maiorias dos bancos de dados. Salvo exceções aí de alguns bancos, eu particularmente não tenho conhecimento, mas sei que os principais bancos de dados utilizam a SQL para poder fazer essas consultas. Tá? E para o desenvolvedor que pretende trabalhar com Oracle ou mesmo administrar bancos de dados Oracle, não é diferente. Ele vai ter que saber SQL. Pelo menos o básico ou mais avançado, não tem jeito. Vai ter que acabar fazendo. Então, por isso, esse treinamento é bem interessante e bem importante. Tá? Ela é uma linguagem, né, a linguagem mais utilizada pelos desenvolvedores para fazer a camada de persistência, com certeza, e usa SQL nos seus sistemas, nos seus programas. Salvo exceções que, no caso do Java, que às vezes você pode fazer uma abstração, né, usando a API do Java lá, o JPA, ou uma criteria. Mas com certeza, isso eu posso falar, que eu desenvolvo de Java, você não consegue abstrair totalmente a SQL. Por quê? Ainda mais no sistema que tem muito relatório, quando você depende de muito relatório, mesmo relatórios na tela para gerar uma consulta ad hoc para alguém, você vai ter que ter esse conhecimento também para buscar, né, de estar armazenado no banco, você poder buscar essas informações. E de qualquer maneira, eu vou falar aqui particularmente em Java, porque é onde eu trabalho mais um pouco, mesmo você utilizando a Criteria, que é uma API de abstração
de consultas SQL, se você não tiver o conhecimento da linguagem SQL em si, você não vai conseguir sair do outro lado. Você tem que ter um conhecimento básico para você poder também utilizar essa parceria aí do Java também, por exemplo. Outras linguagens acredito que devem ter suas APIs também de abstração, e você, no fundo, você vai ter que conhecer um pouquinho de SQL, beleza? Com certeza também, você saber bem SQL é um diferencial para a carreira no dia a dia, carreira profissional, não tem jeito. E eu, pelo menos com algumas vezes que eu fiz entrevistas e fiz provas, né, entrevistas, com certeza cai SQL, principalmente para desenvolvedores e para esse pessoal que trabalha como DBA, administradores de dados. Então, vai ter que acabar aprendendo SQL também. E quando você adquire um bom conhecimento SQL, você leva isso para a sua prática, para o seu dia a dia, você vai construir melhores consultas, mais especializadas e otimizadas aí para o seu trabalho. Então, o trabalho vai ficar melhor. Você vai ter formas de poder estar executando uma consulta mais otimizada, que de repente demoraria 5 minutos, por exemplo, você vai conseguir, com sua experiência, colocar essa consulta para rodar em 2 minutos, caindo consideravelmente. E para o produto final isso é excelente. Tá? Uma das outras também, outros quesitos que vale a pena você estar se focando aí em aprender mais a linguagem SQL, de boas práticas assim. E por que não também esse conteúdo do nosso treinamento, tá? Ele serve também como base para estudo para quem pensa em concurso público também. Hoje eu fico pensando nisso. Eu estudo para concurso público, tá? Inclusive, recentemente eu passei num concurso e acho que de todos os concursos que eu fiz, né, pelo menos nos últimos 5, tem caído bastante comandos SQL, perguntas sobre SQL, tá? Sobre sintaxe, sobre histórico, tudo. Então, esses treinamentos também dão suporte para quem está querendo estudar, tá? Então, você pode unir diversos objetivos num estudo só, beleza? Vamos lá, então. Vou passar o seguinte aqui. Essa é a ementa do nosso treinamento, tá? A gente fala do banco de dados, faz a nossa configuração, como eu já havia falado. Eu faço uma apresentação da linguagem SQL como um todo, faço da parte teórica. Vamos estudar o modelo sugerido, tá? E vamos começar, né? Com a nossa criação da nossa tabela, utilizando os comandos create, alter, drop e truncate, tá? Vamos falar dos comandos insert, delete, update e select também, principalmente select. Vamos falar das funções pré-definidas, são funções que o Oracle já nos proporciona, já traz para a gente, né? A gente pode estar utilizando também. E no final, essa lista de exercícios da qual eu falei, que são casos de uso que eu fiz para vocês aí, de uma forma que eu traga bastante coisa da realidade, né? Eu trago coisas do dia a dia para a gente poder estar treinando. Beleza? Bem, esse é o modelo do nosso treinamento, é o modelo sugerido, tá? Nele nós temos aí 5 tabelas, tá? Nós temos relacionamento entre essas tabelas, onde estamos estudando, temos autorrelacionamento. Então a gente passa por cada tabela, por cada nomenclatura, nome da tabela, nome dos campos, tá? Da type, tá? Falando de cada data type, que é muito importante conhecermos os tipos de dados que nós podemos armazenar em Oracle, para na hora de você fazer um modelo, você está pensando qual tipo corresponde àquela modelagem que você está fazendo, que é muito importante. As constraints, as chaves primárias, chaves estrangeiras, as unique constraints, que também
paga bastante, que nós criamos aí no nosso modelo. Beleza? Temos um alto relacionamento, né, por exemplo, de funcionários com os dependentes. Os próprios funcionários, eles têm relacionamento entre chefe e funcionário daquele chefe que está atrelado àquele departamento. Então, apesar de ser um modelo com 5 tabelas, nós procuramos assim, fazer um bem rico para a gente poder estar trabalhando em cima do nosso curso e estar desenvolvendo bem essa parte aí de criação de tabelas com os seus campos todos. Beleza? Vamos avançar aqui. Apresentação da linguagem, né? Vou falar um pouquinho aqui, dar uma apresentada para vocês, coisa que a gente fala muito mais lá no nosso treinamento, tá? Então, os comandos SQL estão agrupados em conjuntos, possuem funções correlatas, beleza? São divididos assim, os subconjuntos são os DCLs, né? São o Data Control Language, que são os comandos que controlam os dados, né? Privilégios, por exemplo, dos usuários, tá? Que são os comandos create, user, para criar Ô Márcio, para dar grant, ô Márcio, Márcio. Oi, Paulo. Só fala um pouquinho mais alto, o pessoal tá falando que tá um pouco baixo. Fala um pouco mais alto ainda. Tá, beleza. Mas pra mim tá ok, mas tem gente que mandou e-mail reclamando. Mas continua. Tá, Um vou pouquinho falar um pouco mais alto alto. aqui então, vou dar uma ênfase maior na minha voz aqui, pessoal, desculpa aí. Tá, vou falar um pouco mais alto aqui então. Tá legal. Nós dividimos aqui em Tranquilo. DCL, tá? Então, que é o eu tava falando, né? Nós Data Control Language aqui em DCL, são os comandos que controlam os acessos aos dados. São os privilégios dos usuários, essas coisas assim. São os create user, onde nós estamos criando os usuários, dando grant e dando revoke de privilégios a esses usuários, tá? E também temos os comandos de DDL, tá? Que são os Data Definition Language, que são comandos para criar, alterar e eliminar estruturas. Então eles, create table, por exemplo, drop table, alter index e assim por diante. Trabalhamos também com esses comandos aí no nosso treinamento lá. Tem um exemplo aqui embaixo, né, que é o exemplo de criação da tabela de funcionários, tá? Onde temos 3 campos, matrícula, nome, salário, e com seus data types, por exemplo, matrícula, ele é do tipo number de 6, tá? O nome é varchar 2 de 15. O salário number 10,2, que é o número flutuante ainda, float, por exemplo. Ok? Podemos ver aqui também nesse exemplo que nós já estamos criando também nossa constraint, a nossa SPK, chave primária, que é a chave que identifica, né, cada registro dessa tabela. E no nosso caso aqui é matrícula. Matrícula, por ser primary key, ela não pode ser repetida, ela é única para cada funcionário. Por exemplo, aqui. Também estamos atribuindo uma constraint para o nosso campo nome dos funcionários, onde estamos dizendo que não pode ser nulo. Ela é not null. Então não pode ter funcionário com nome sem estar preenchido, né? Então a gente já pode também na nossa criação já definir essa constraint. Da mesma forma o salário, por exemplo, aí, do jeito que a gente está fazendo. Então, essa é a dinâmica do nosso treinamento. A gente vai falando e a gente vai executando esses pequenos códigos, né? Esses pequenos sintaxes aí, já vamos criando nossas tabelas e vamos preenchendo o nosso conteúdo para o final. Ok? Vou passar para a seguinte aqui, ó. E por final aqui nós temos os comandos DML, que é os comandos de manipulação de linguagem. Com certeza esses comandos são os que mais utilizamos aí no dia a dia. São comandos para inserir, excluir e alterar informações, registros, né, nas nossas tabelas. São os comandos de delete, insert e update.
E alguns autores incluem o comando select nesses conjuntos também. Tá? Select nesses conjuntos também. Tá? Então aqui embaixo eu tenho exemplos também desses comandos. Então aqui embaixo caso dando certs aí em funcionários, tá? Seriam 3 funcionários com matrícula 5, o nome Carlos e o salário dele. Esse comando aí, insert funcionários, onde nós passamos os valores. Tá? Isso é uma derivação, temos outra forma de inserir, que lá no nosso treinamento a gente mostra, que é passando também os campos. Nós poderíamos incluir só alguns campos. Nesse caso, como nós estamos incluindo todos os campos, aí nós abstraímos os campos e só colocamos os valores. Tá? Temos também incluído o funcionário João da Silva, né, que ele tem a matrícula 2, salário de R$12.000, salário que todos nós gostaríamos de ganhar, com certeza, né? E no final também podemos incluir o Fernando Sá, matrícula número 18, que ele ganha R$1.200. Outro exemplo aqui embaixo é do comando de delete, tá? Onde nós estamos incluindo nesse exemplo todos os funcionários onde o salário é menor do que R$500. Tá? E no final um outro exemplo de update, né? O comando update, onde nós estamos fazendo uma atualização na nossa tabela de funcionários e estamos alterando os salários de todos os funcionários, aumentando 10%. Nesse caso nós estamos pegando o salário e multiplicando por 1.1, dando um aumento de 10% a todos os funcionários da nossa base de dados. Tá? Por que todos? Porque vocês podem perceber que eu não tenho nenhuma restrição, eu não tenho nenhum where passando nenhuma condição aqui embaixo. Eu poderia também passar, só dar 10% do salário para quem ganha acima, ou melhor, abaixo de R$12.000, por exemplo. Nesse caso, só seria o funcionário número de matrícula 5 e 18. Tá? Pessoal, vou dar continuidade aqui. Eu estou tentando ajeitar aqui um pouquinho o microfone. Só um minutinho. Eu não sei se melhorou. Eu vou trabalhar com o microfone aqui perto aqui agora, assim. Mas eu vou acabar tendo que ficar com a mão aqui ocupada aqui por perto. Beleza? Melhorou, né? Então vou ter que ficar assim, infelizmente, com a mão aqui. Agora, mesmo com o microfone ruim, deu para pegar bem do início, deu para escutar, tal, alguma coisa que ficou que eu possa voltar. Esse slide aí. Vou voltar desse slide então aqui para falar um pouquinho então de novo, é isso? Tranquilo? Então beleza, pessoal. Olha só. Porque teve gente que não escutou muito, então acho que a partir desse slide aqui interessante, né? Esse aí é o modelo sugerido para o nosso treinamento, ok? É o modelo que eu estava falando, tem 5 tabelas, onde nós trabalhamos os relacionamentos entre as tabelas, os seus campos e seus data types, tá? Suas constraints também, as chaves primárias, estrangeiras. E é o modelo que a gente trabalha e vai desenvolvendo, vai criando essas tabelas, alimentando também, dando os inserts, para no final podemos estar trabalhando aí nossos exemplos em cima dessas tabelas que nós criamos, para ter em mente todo esse conteúdo
e poder estar trabalhando de melhor forma, né? Criando casos reais em cima de uma coisa que a gente construiu mesmo, desde o início, desde a tabela dos campos e até chegar nas nossas consultas SQL lá, tá? Então temos 5 tabelas, a tabela de funcionários, dependentes, notas fiscais com seus itens e os produtos da nota fiscal. Tá? Nós estudamos no treinamento essas 5 tabelas, beleza? Isso que eu tinha falado aí no anterior, para quem não escutou. Vou passar para o seguinte slide aqui agora. Comecei a falar aqui um pouquinho da apresentação das linguagens, né, da linguagem SQL, sua subdivisão, tá? Eles são agrupados em funções, né, que são funções correlatas entre si. Falei da DCLs, do Data Control Language, que são os comandos que controlam o acesso ao banco, assim, né, onde podemos dar os flags dos usuários e similares. No caso aqui são os create users, os grants e os revokes, tá? Entre outros comandos que a gente fala desse grupo DCL. Falei também do grupo de DDL, que é o de definição, tá? São os comandos para criar, alterar e eliminar estruturas, que são, por exemplo, nosso create table, onde nós criamos as nossas tabelas, drop table, onde nós dropamos, eliminamos, né, nossa tabela, criação de índices, alteração de índices, etc. Esses são os comandos de DDL. Aí eu dei um exemplo aqui no final, criando essa tabela de funcionários com 3 campos. São os campos matrículas, nomes, salários, com seus data types, o number de save, por exemplo, para a matrícula. E a matrícula já é uma constraint, né? A nossa PK, que é primary key funcionários, essa tabela de funcionários. Então, cada funcionário vai ter sua matrícula e esse número é único, né? É a chave primária dessa tabela, a chave de cada registro dessa tabela. O nome, data type varchar, constraint também, ela de not null, ela não pode ser nulo. O nosso campo nome não pode ser nulo. Da mesma forma, salário, number de 10,2, que é um float, né, um número de ponto flutuante, ele também não pode ser nulo. Essa é uma sintaxe básica, né, para a criação de tabela. Eu estou mostrando aqui para vocês desse grupo de DDL, tá? Vou passar o seguinte aqui. Outro grupo, um dos mais importantes que a gente trabalha no nosso treinamento, é o grupo DML, que é o de manipulação de dados, né, da manipulação da linguagem. São comandos para inserir, excluir e alterar informações. Tá? Neles se inclui os comandos delete, insert, update, os principais, e alguns autores incluem o comando select nesse conjunto de DML, tá, de manipulação. Mais uma vez, estou dando os exemplos aqui das sintaxes desses comandos de DML. São os inserts aí na tabela de funcionários, onde podemos inserir 3 registros, tá? 3 funcionários nessa tabela. No segundo exemplo, estou dando um exemplo aqui da sintaxe de deletar, né? De delete, registros dessa tabela de funcionários e passando uma restrição, onde o salário seja menor do que 500. O que a gente está dizendo aqui? Vamos deletar todos os funcionários onde o salário seja menor do que R$500. Beleza? Essa é uma restrição que a gente pode estar utilizando aqui na nossa sintaxe do delete, por exemplo. Da mesma forma que poderíamos estar utilizando no update aqui embaixo. Tá? Mas nesse caso nós estamos dando um update em funcionários, em todos os funcionários. Nós estamos atribuindo aqui um set salário vai receber, tá? Salário vezes 1.1. Nesse caso, a gente está dizendo 10% de aumento, né, para todos os funcionários. Mas se quiséssemos, por exemplo, dar só 10% para quem recebe menos do que R$12.000, nós colocaríamos também uma condição, onde o salário fosse menor do que R$12.000. Nesse caso, só os registros de número matrícula, né, de número 5 e 18 que receberiam esse aumento de 10%, por exemplo. Então, essa é a dinâmica aí que a gente trabalha no nosso treinamento.
nós vamos passando aí toda a parte teórica, mostrando alguns exemplos e vamos praticando também lá na nossa IDE, que eu vou tentar mostrar para vocês aqui, na prática aqui, um pouquinho, de como a gente trabalha. E dessa forma a gente vai agregando, vai aumentando um pouquinho o conhecimento, o grau de conhecimento, tá? Vamos passar também pelas funções do Oracle, funções pré-definidas, e de posse de todo esse conhecimento, passando lá para os nossos casos de uso. E no final do nosso treinamento ainda temos uma prova de ação que vocês vão fazer aí online para gerar o certificado, tá? Deixa eu passar para o próximo slide aqui. Vamos falar aqui do comando select. Esse é o comando mais importante aí para o dia a dia das consultas, né, nessas bases de dados, onde eu falei que são armazenados cada dia uma grande quantidade mensurável aí de informação, e a maioria delas é armazenada no banco de dados. Para a gente recuperar, né, essas informações, esses dados que estão armazenados, o comando select é o principal comando aí utilizado por nós desenvolvedores, DBAs, administradores de dados, tá? O comando select, como está dizendo aqui, será com certeza o comando que você utilizará com maior frequência, e é importante sua perfeita compreensão, beleza? Recuperar dados significa pesquisar, formatar, calcular e utilizar dados existentes no nosso banco de dados. Então, o que quer dizer? Você tem dados armazenados em várias tabelas, tá? Na tabela de funcionário, você tem dados armazenados na tabela de dependentes, notas fiscais, mas quando você quer fazer uma consulta para correlacionar qual foi a quantidade de venda de um funcionário no mês, por exemplo, de janeiro, como é que você vai extrair isso? Você não vai conseguir extrair isso somente da tabela de funcionários. Você vai ter que correlacionar a tabela de funcionários com a tabela de notas fiscais, por exemplo, né? E dessa forma que você utiliza o select, tá? Esse comando que a gente está falando aí. Ele pode ser dito com total segurança que, existindo o dado necessário no banco, tá? Ou podendo ser calculado a partir das informações disponíveis, haverá um comando select capaz de nos trazer o que desejamos. Quer dizer o seguinte: se você tem armazenados os dados que você precisa, pode ser que esteja em N tabelas, em tabelas distintas, e você precisa de calcular alguma coisa, ou precisa buscar aquela informação, com certeza um comando SQL, você utilizando a sua sintaxe, as suas nomenclaturas de forma certa, você vai conseguir buscar aí o que você deseja, a informação que você deseja, tá? Então eu coloquei uma sintaxe resumida aí desse comando select, que é o comando mais importante. Então a sintaxe é assim: começa sempre com select e nós passamos a lista de valores, tá? Os valores das tabelas que você quer retornar, por exemplo, nome do funcionário, matrícula do funcionário, tá? Número da nota fiscal. Essa é a lista de valores que a gente pode estar colocando aí no nosso comando select. Depois nós temos a cláusula from, que a gente coloca elas, tá? Como eu havia falado, nós podemos trazer informações da tabela de funcionários, mas também podemos cruzar informações tanto da tabela de funcionário como da tabela de nota fiscal, por exemplo, trazer os valores vendidos com um determinado funcionário. Então a gente podemos ter mais de uma tabela nessa cláusula from, beleza? A cláusula where. Essa cláusula é onde nós podemos estar colocando nossas condições para estar limitando, por exemplo. Eu quero trazer funcionários que só tenham vendido produtos com valor maior do que R$50. É essa condição que a gente podemos colocar aqui nessa cláusula where. Nós vimos aqui no slide anterior que nós já utilizamos aqui na cláusula delete o where também, onde nós limitamos o salário menor do que 500. Tá? Então é dessa forma que nós utilizamos aí a cláusula where para colocar as condições. E também tem uma cláusula bastante utilizada aí na sintaxe de SQL, que é o order by,
onde nós podemos estar ordenando de que forma nós queremos apresentar o nosso resultado, tá? Nós podemos ordenar, por exemplo, por matrícula, ou por idade, ou por maior valor vendido, enfim. É nessa cláusula order by que colocamos aí nossa ordenação, tá? Da nossa lista de resultados, tá? Bem, pessoal, eu vou tentar aqui agora fazer um exemplo prático aqui. Deixa eu ver, eu tenho que compartilhar minha tela, né, com vocês. Deixa eu ver aqui. Vou fechar um pouquinho a apresentação. Compartilhar o trabalho aqui com vocês aqui. Deixa eu ver. Só um minutinho que eu estou tentando compartilhar aqui. Acho que eu tinha já baixado um Click Meeting aqui, mas ele pediu de novo. Mas é rapidinho aqui, só tá até abrindo. Beleza, pessoal? Acho que tá todo mundo vendo aí agora essa ideia, que é o SQL Developer, que é uma ideiazinha que é gratuita, a gente pode baixar lá do site da Oracle, lá no nosso treinamento tem esses links, tá? Eu fiz uma conexão aqui, vocês podem estar olhando que não temos nenhuma tabela aqui no curso SQL, tá? Eu não sei como é que tá a resolução de vocês. Vou tentar selecionar só uma área da tela. Deixa eu ver aqui. Aumenta a resolução no seu Windows. Pode ser? Vê se melhorou agora. Eu compartilhei só um pedaço agora, diminuí aqui, eu acho que... Bem melhor, bem melhor. Melhorou. Beleza, então. Melhorou? Beleza, então. Então vamos lá, pessoal. Partir do princípio aqui desses exemplos que eu dei para vocês aí. Vamos criar a tabela de funcionários, tá? Vamos criar a tabela de funcionários, tá? Então nós vamos dar o comando create table, tá? Bem simples aqui. Nós vamos dar create table, tá? Bem simples aqui. O nome da tabela é funcionários. O nome da tabela é funcionários. Só um minutinho que eu estou posicionando aqui o microfone. Create table funcionários. A gente tem que abrir e fechar. Create table funcionários. A gente tem que abrir e fechar. E vamos aqui dentro começar a construir nossos campos, né? Quais são os campos? Vamos começar com matrícula. Então, data type, qual o tipo que vai ser esse campo matrícula? É mais indicado para um campo com matrícula, no nosso exemplo aqui, que seja número. E podemos limitar number de 6. O tamanho desse número. Ele vai ter 6 caracteres. Tá?
vai ter 6 caracteres. Tá? Vamos dizer que ele é uma constraint. Vamos dizer que, tá? O nome dessa constraint é uma constraint. E qual o tipo dessa constraint? Ele vai ser uma primary key. E qual o tipo dessa constraint? Ele vai ser uma primary key. Primary key, tá? Vírgula. Tá? O próximo campo da tabela de funcionários. Nome. Qual data type? Qual o tipo mais indicado para esse nome, por exemplo? É string. String para Oracle, a gente trabalha com varchar 2. Qual o tamanho desse campo? Lá no exemplo estava de 15, mas vou aumentar um pouquinho, pode ser de 30 caracteres. Beleza? Também vamos colocar uma constraint para esse campo. Opa. Vamos chamar de NN de not null. NN de not funcionários. Que nome? Not null. É o tipo da nossa constraint. Estamos dizendo que nosso campo nome ele não aceita valor nulo. Na hora de dar um insert nessa nossa tabela de funcionários. Tá? E o último campinho aqui, salário. Tá? O tipo dele também vai ser um number. Mas com a diferença. Ele vai ter ponto flutuante. Vai ser um number 10,2. Vai ter casa decimais. Tá? No nosso caso a gente trabalha com real, né? Nossa moeda. Também dá uma constraint. Já uma constraint not null aqui também. Not null. Salário. Pegar você também not null. Beleza. Abrimos, fechamos. Estamos lá, a gente pode mandar executar esse comando agora, tá? A gente pode vir aqui e clicar em instrução, então Ctrl Enter. Pode ter um logzinho aqui, eu vou abrir para vocês aqui para cima, o log, ó. Tabela de funcionários criados, tá? Vou dar um refresh aqui. Pode olhar aqui do nosso lado aqui, temos nossa tabela de funcionários, nossa tabela, né, de funcionários com seus campos, matrícula, nome e salário. Ok? Então essa criamos essa tabela, nossa tabelinha de funcionários para a gente poder estar dando como exemplo aí. Beleza? Vamos fazer um select, né? Vamos trazer, eu falei, no comando select nós temos a cláusula select, nela nós colocamos a lista de valores. Vamos trazer no nosso caso aqui, por exemplo, de matrículas e nome. From, cláusula from, até pôr uma linha aqui para a gente poder ficar melhor. De qual tabela? Funcionário, já está até pra gente aqui. Então a gente pode Ctrl Enter, ver que o resultado da nossa busca foi vazia. Não temos nenhum dado, né? A gente não inseriu nenhum dado nessa tabela funcionário. Tá? Então a gente pode fazer o seguinte, criar os nossos inserts, tá? Para essa tabela. Vou abrir uma outra planilha aqui. Ou melhor,
Deixa eu ver aqui. Vamos digitar aqui na mão mesmo. Aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o insert. Como é que é o comando insert? Insert into, tá? Funcionários. Nossa tabela funcionários. Nós estamos dizendo que vamos inserir na tabela de funcionários. Podemos ter nossa lista de nossos campos. Matrícula. Nome. Salário. Esses são os nossos campos, tá? E colocamos nossos valores. Vamos lá. Matrícula de número, vírgula. O nome. Carlos, vírgula. E o salário do Carlos. 8.000. Tá? Vamos executar. Uma linha inserida na tabela de funcionários. Ok? Vamos fazer o select aqui. Uma outra forma de fazer select. Asterisco from funcionários. O que eu estou dizendo nesse comando? Os campos da tabela funcionários. E todos os registros. Não vou ter restrição nenhuma. Vou dar um insert aqui. Insert into funcionários. E vou fazer da seguinte forma, só vou colocar os valores. Por quê? Eu posso omitir a lista de campos desde que eu siga a quantidade de campos na sua sequência que está na tabela. Por exemplo, que eu inclua a matrícula, tá? De número 2, por exemplo. Qual o nome? João. Vicente. E o salário do João Vicente, 12 mil reais, por exemplo. Qual é a diferença do comando que eu vou inserir a matrícula de número 2? Eu só estou emitindo aqui os campos da tabela de funcionários, desde que eu esteja, né, atribuindo todos os valores na sequência de que está lá na nossa tabela. Vamos executar esse comando aqui agora. Mais uma linha inserida na nossa tabela. Ok? Vamos voltar lá no nosso comando select, vou executá-lo novamente. Só selecionar ele e executar. Podemos ver lá que na nossa consulta agora nós temos 2 registros na tabela, que nós inserimos esses 2 registros. Ok? Vou copiar aqui e vamos inserir o último, só para a gente poder ter mais um registro. Vou inserir aqui o funcionário de matrícula 18. O nome é Fernando. E ele vai ganhar R$400. Coitado do Fernando, só R$400. Executar, inserir mais um registro. Vou fazer uma seleção, um outro select.
Agora sim nós temos os nossos vamos fazer o seguinte. Se eu quiser trazer só o campo matrícula, de vez de asterisco, eu coloco matrícula. From funcionários. Vou executar. Está vendo que minha consulta agora só está trazendo a coluna com os campos de todas as matrículas. A matrícula do número 5, 2 e 18. Dos nossos registros que nós temos na tabela de funcionários. Agora, se eu quisesse colocar uma condição, por exemplo, o salário menor do que R$ 500, por exemplo. Se eu executar esse comando select agora, ele só vai trazer a matrícula de número 18, tá? Por quê? Porque foi o Fernando, vou botar o nome, mais o nome aqui para a gente poder ver, executar. Fernando, lembra que a gente colocou que o Fernando ele ganha R$ 500, tá? Vou botar o salário aqui também, o campo salário. Ah lá, o Fernando ganha R$ 400, na verdade. Por isso que essa condição restringiu, tá? Quem ganha menos de R$ 500. Vamos aumentar? Quem ganha menos do que R$ 12.000. Quem ganha menos de R$ 12.000 são os funcionários de matrícula 5 e 18, por exemplo. Carlos e o Fernando, tá? Beleza? Podemos também fazer um update aqui, ó. Vamos fazer um update, vamos fazer uma atualização na nossa base de dados, por exemplo. Como que se dá? Update, funcionários, nossa tabela de funcionários. Funcionários. Sete, salário. Salário vai receber o próprio salário vezes 1,1. Vamos dar 10% de aumento para os funcionários. Se eu executar esse comando dessa forma, aumento para todos os funcionários. Mas eu não quero dar 10% de aumento para quem ganha mais ou maior ou igual a 12.000. Temos um funcionário, né? Quem é um funcionário que ganha maior ou igual a 12.000? Deixa eu fazer um select aqui. No nosso caso, o João Vicente, funcionário de matrícula 2, ele ganha R$ 12.000. Ele não vai receber esse aumento de 10%. De que forma que eu faço isso? Colocando uma restrição, uma cláusula R aqui, uma restrição no comando update, onde o salário vai ser a mesma restrição de cima. Vai copiar aqui, ó. Onde você duas linhas atualizadas, beleza? E se eu voltar para o comando de cima, eu vou ver agora os aumentos. Olha lá, ó. Carlos Lonen, que é o matrícula de 5, ele ganhava 8.000, ele ganhou R$ 800 de aumento. E o Fernando, que só ganhava R$ 400, passou a ganhar somente 440, pequeno aí de R$ 40, até covardia. Não dá nem para pagar o que um lanche, um lanche do McDonald's dá, né? Mas para quase nada. Mas enfim, o que eu queria mostrar é isso, que da mesma forma que podemos fazer um update, que seria executar essa linha aqui, onde nós daríamos 10% para todos os funcionários, e podemos também colocar uma cláusula, o né? Uma condição aí para a gente poder estar diminuindo o universo, né? Aonde o update ele vai atuar em cima da nossa tabela de funcionários. Então ele atuou no caso aí só que ganha salário menor do que R$ 12.000. Beleza? Podemos também fazer um update aqui para todo mundo. No caso, os 3 funcionários aqui, ó. 3 linhas atualizadas.
tá? Se eu fizer um select de todo mundo agora, você vê que todo mundo recebeu aumento. Inclusive João Vicente, de 12 mil passou para 13.200. Então agora deu para todos os registros, né, da tabela de funcionários. Beleza? Podemos também fazer um select aqui. Seguinte select. O somatório. Vou usar aqui agora uma função do Oracle Sun dos salários from de todos os funcionários. From funcionários. Ok? Se eu executar esse comando, eu vou estar trazendo lá o somatório de todos os funcionários. Todos os funcionários dá R$ 23.364. Esse é o somatório de todos os salários dos meus funcionários. Agora, eu também poderia trazer o somatório somente de quem ganha menos de 12 mil. Posso colocar a cláusula where. Tem que tirar aqui. Restringir quem ganha menos do que 12 mil reais, juntando todos os salários. Então, lá, ó, 10.164. Beleza? Esse é o somatório. Quem ganha menos de 12 mil reais. Tá? Agora você pode perceber que o nome da minha coluna ficou sum, né, de somatório salário, exatamente da forma que eu escrevi no comando SQL. Outra coisa que eu posso fazer é dar um alias aqui a esse campo. Boto um as, dando um alias, eu boto aqui o somatório salários, por exemplo. Se eu executar novamente esse comando, podemos perceber que o nome da coluna virou agora somatório salário. Tem um nome, né, mais apropriado, né? Porque são salários, muitas das vezes, dependendo da função que você está utilizando, para nome de campo não fica muito, como é que se diz, representativo, né, para um relatório, por exemplo. Beleza? Então aqui a gente criou, né, uma consulta utilizando aí um SAM, tá? Podemos também fazer, só para ter mais um exemplo aqui de funções Oracle, também podemos dar um count. Quantos funcionários? Count asterisco, por exemplo. Quantos funcionários menos do que 12 mil reais? 2 funcionários. Já lá no count, nosso resultado foi 2. Beleza? E para finalizar aqui, vamos fazer um exemplo também do comando de delete. Tá? Vamos lá. Delete from, esse é a sintaxe. Dessa forma, se eu executar delete from funcionários, eu vou estar executando todos os registros da tabela funcionário. E é bem perigoso até, né? Então eu vou utilizar uma cláusula onde a matrícula seja igual a 5. Vamos deletar aqui nesse caso, nesse exemplo, né? Delete funcionários na matrícula igual a 5. Se eu executar, sei lá, uma linha de dados excluída, saiu no nosso log. Tá? E eu vou dar um select em todos os funcionários. E agora a gente só ficou com 2 registros, né, gravados na nossa tabela. Que só o João Vicente e o Fernando. A matrícula número 5 nós deletamos. Ok? O nosso comando de delete aí. Então, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês um pouquinho, com esses exemplos que eu dei aqui práticos, é como funciona a dinâmica aí do nosso treinamento. Tá? Nosso treinamento. A gente passa a teoria e a gente fica praticando aí na nossa ideia, conforme a gente for passando, desde a criação de toda a nossa tabela, modelo de 5 tabelas, que é um modelo muito mais abrangente,
completo, né, do que esse que eu acabei de criar para vocês, essa tabelinha que eu criei só com 3 colunas aí, com 3 campos. Foi só para ter uma demonstração mesmo de que a gente trabalha, mas no nosso treinamento a gente tem o nosso modelo bem maior, né? Tabela, todos os campos, todas as constantes, e a gente vai fazendo dessa forma, né? Tá? E a gente vai fazendo dessa forma. Pode compartilhar. Vou voltar aqui. Pode compartilhar. Ô, Márcio. E eu acho que agora fica... Oi. Vou fazer algumas perguntas aqui. Oi. Tá ok. Qual o nome dessa ferramenta mesmo que você estava usando do Oracle? Tá voltando aqui para a tela normal. SQL Developer. Ô, Márcio, tá escutando? Developer. O SQL Developer, Oi. tá. Eu vou digitar aqui no chat aqui, pessoal. Oi. Eu vou digitar aqui pro chat. Vou começar as perguntas, tá, Márcio? O pessoal tá fazendo as perguntas, eu anotei aqui. Tá. Te fazendo, tá? Primeira pergunta, o Emerson perguntou: Oracle como uma ferramenta proprietária, qual o custo de licenciamento? Olha, de imediato eu não tenho esse custo em mente. Não é barato, tá? Mas empresas de médio, grande porte, assim, onde abrange. Ok? Eu posso... Mais ou menos assim, você sabe, é por processador, não é isso? Processador, tem por lâmina, tem várias, né? Exatamente, tem por processador, e dependendo da empresa, tem processador, tem por número de acesso, né, de acesso que acessa o banco. Enfim, isso até falar um valor, mas acredito que uma empresa de médio porte tem que estar disposta a desembolsar pelo menos pouco mais do que R$20 mil aí para ter um mínimo possível do Banco Oracle aí. Tá, a versão no treinamento, você baixa uma versão de teste, como é que é no treinamento? Como é que o aluno pode usar? Lá no site da Oracle, da própria Oracle, ela disponibiliza essa versão. Estou utilizando na minha máquina uma versão XR. Ela é uma versão gratuita. Ela é uma versão mais limitada. Ela é uma versão mais limitada para treinamento mesmo. Mas é bem completo para treinamento. Eu utilizo bastante. Tá. Uma outra pergunta aqui do Josimar. Gostaria de saber se tem algum programa básico para iniciantes em SQL, o basicão, para quem nunca viu. Acho que é o curso, né? O curso ele fala um pouco início de SQL, né? Como é que é isso? Isso. O curso ele começa bem básico, ele é bem tranquilo e no desenrolar dá para acompanhar tranquilamente, que ele é bem didático, tá? Bem tranquilo. Até essa ferramenta eu vou mostrando como é que funciona, os comandos que você tem que fazer. Então, acredito que o acompanhamento, mesmo que seja iniciante, vai ser bem proveitoso até o final do curso. Beleza. O Emerson perguntou, no MySQL temos o Workbench, MySQL Workbench, para nos ajudar a estruturar o banco de dados. Oracle, tem alguma ferramenta para isso? Uma ferramenta de modelagem? Exatamente. Olha, free, gratuita, eu não conheço, tá? Eu já trabalhei com Toad. Toad até tem um sapinho, né, como ícone. Ele é bem utilizado e tem o ruim também. Ruim, né? Isso é até uma brincadeira, né? Ruim que a gente chama. É outra ferramenta, mas não são gratuitas, são pagas, tá? Que a Oracle disponibilize, eu não sei, no site eu não vi. Gratuito eu não vi, para modelagem não. Próxima pergunta do Emerson. Sei que quanto melhor estruturado o banco de dados, melhor será o resultado da busca, dentre outros, numa aplicação. No seu curso você fala como estruturar um banco de dados, Márcio?
Sim. No estudo do modelo, né, eu procurei colocar 5 tabelas, teoricamente, para um banco de dados em produção é até pouca, né, que a gente trabalha, dependendo do banco de dados, tem até mais de 100 tabelas, 200, mas essas 5 tabelas que eu coloquei, eu procurei abranger os principais pontos que você tem que ter em mente para fazer uma boa modelagem, tá? E é bem explicado também, a gente passa tabela a tabela, explicando cada campo, por que escolhemos aquele o tipo de dados, por exemplo, por que estamos utilizando, para que estamos criando aquela constante, né? Primary key, foreign key, enfim, bastante tranquilo nessa parte. Eu procurei abranger para quando você for modelar na vida real aí, você vai ter uma base bem boa aí em relação a isso. Próxima pergunta, o Alisson. Gostaria de saber sobre consultas com non-lock. Por exemplo, um banco de dados com 1 milhão de registros ou mais, eu preciso saber como gerar uma consulta sem que haja travamento do banco de dados que está sendo escrito ou atualizado no momento da consulta. Sem estar... Aqui, Márcio. Entendi. Estar... Existe esse conceito do non-lock, que você faz um lock na tabela e quando você faz um select, se ela está sendo atualizada, como é que é isso? Existe esse conceito no Oracle? Você pode fazer sim. Você pode trabalhar com lock em Oracle, sim, tá? No nosso treinamento a gente não faz parte do nosso escopo, não. O Oracle trabalha sim com lock de registros. Mas é uma coisa até que no dia a dia a gente tem que ter bastante cuidado, né? Para usar lock. É uma coisa mais avançada, tem que ter um acompanhamento junto com o DBA, um estudo maior para você chegar à conclusão de que você vai usar o lock aí em determinado momento. É no próximo curso, né? Talvez, né, Márcio? Isso é mais parte de administração. Provavelmente tá. vai estar nos cursos aí para nossa formação. O Luiz perguntou, estou entrando em um projeto de desenvolvimento em PHP... Pode falar, desculpa. Tá, eu Pode falar, Márcio. O Bruno Nonato nos deu a contribuição falando que o SQL Development Data SQL Modeler, né, da hora. Ele acha que é gratuito. É bom pesquisar, eu não sei. Realmente eu nunca utilizei, mas vale a pena dar uma olhada. Se for gratuito, vai estar disponibilizado lá no site da hora, com certeza. Tá. Deixa eu seguir a ordem, tá, Márcio? Eu tô seguindo a ordem. O Luiz perguntou. Eu ia falar, eu tô na ordem. Tá, beleza. O Luiz perguntou, estou entrando em um projeto de desenvolvimento PHP e Postgres. Esse curso pode ajudar? Olha, pode sim, porque a sintaxe SQL, o ANSI natural, ela em 80% de bancos são iguais. Lógico que o banco Oracle, principalmente, 100% de Postgres também, que eu já tive a oportunidade de trabalhar, são iguais, um pouco mais SQL, lógico que tem suas particularidades, tá? Mas o básico, principalmente, você pode usar em qualquer banco de dados. Então, acredito que vai te ajudar. Não sei 100%, porque, por exemplo, na parte de funções, das funções, né, pré-definidas lá pelo Oracle, talvez não rode no Postgres e no SQL, no MySQL, por exemplo. Mas a linguagem, a parte da linguagem em si pode ser que te ajude sim. Desculpa, Bruno. O Luiz, dá para usar o XE em produção? Olha, XE em produção, você pode até usar. O XE em depende do tamanho da sua aplicação. Você vai ser limitado em termos de espaço de armazenamento. Você em conexão, tá? Você tem limitação em conexão. Tanto é que ele disponibiliza uma versão gratuita, mas para teste, para desenvolvimento. Mas se você tem uma aplicação que seja pequena e te atende, eu acredito que você pode utilizar sem problema nenhum, que é disponibilizado direto lá no site deles, tá?
Ficou tranquilo isso? O SQL Developer é grátis, você sabe? Sim, ele é gratuito. Inclusive lá tem os links para baixar lá no treinamento. Tem que fazer o Perfeito. cadastro. Próximo. Você faz um cadastro no site da Oracle, tá? Para você ter uma conta. E aí você consegue baixar, ele é disponibilizado. Mas é interessante esse cadastro no site da Oracle, você tem bastante material disponibilizado por eles. Beleza? Ok, o Alisson está falando, pelo que tem, o Postgres está bem forte no uso do mercado e uma ferramenta free. O que devemos pensar é que as ferramentas pagas têm recurso de suporte certificado. No mais, o DBA admin tem que se policiar em como manter o banco ativo e disponível a qualquer momento com backup sempre reforçado. Tem razão, né? Isso. Inclusive, na empresa que eu trabalho... Opa, desculpa, parece aqui. Na empresa que eu trabalho, nós temos o banco Oracle. Eu trabalho no INCA, né? Uma empresa no hospital do governo, né? Nós temos aplicação, nós temos um banco Oracle que várias aplicações utilizam e também temos bastante aplicação utilizando o Postgres também, entendeu? Então acredito que se você quer levar criar um projeto que seja free, que você não quer ter tanto custo, eu também gosto bastante do Postgres também, tá? Como usuário eu uso bastante também. A gente vai doar sangue lá no INCA ou cadastrar para medula é o que? Oracle ou Postgres, você sabe? Não entendi. Repete aí. A gente vai fazer o cadastro no INCA de medula ou doar sangue. É o que? Postgres ou Oracle lá, você sabe? Rapaz, é o Redome, eu acho que é Oracle. Essa informação é Oracle. Eu coloquei aí no chat o link do curso, tá? Já tá com 20% de desconto. O pessoal tá fazendo as últimas perguntas aqui, tá, Márcio? Não, tranquilo. Tem que dar uma colher, porque semana passada eu deixei na mão. Tem que dar uma colher, porque estou à disposição. Deixei na mão. Estou à disposição aqui. Deixa eu te perguntar, no curso você fala um pouco sobre índices também, a questão de indexação, alguma coisa de otimização, como é que é isso aí no curso? Otimização, índice é a administração dos próximos módulos. Nós criamos alguns índices tipo, meio que automático por todas das constraints que nós trabalhamos no decorrer do curso. Mas não damos uma ênfase maior aos índices. Isso fica mais para a parte de otimização e de administração. Entendi. Tá, beleza. Então quem está começando agora, SQL, não sabe nada, pode começar o curso? Pode, com certeza. Vai baixar as ferramentas, vai conseguir caminhar tranquilo. Vem bem desde o básico até subindo mais o nível aí, mas dá para acompanhar de boa. Beleza. Estamos esperando aqui as últimas perguntas.
Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? O Luiz estava digitando alguma pergunta aqui. Eu estou vendo aqui do desempenho entre Oracle e Postgres. E também se tem Procedures do Bruno. Onde? Estou vendo aqui do desempenho entre Oracle e Postgres. Entre eles é feito via código ou via ferramenta interna do servidor? O Alisson perguntou. Aqui, Paulo, repete para mim, por favor. Picotou aqui, Paulo, repete para mim, por favor. O Alisson perguntou, falamos bastante sobre o banco em si, mas é referente à infra com bancos diferentes, a integração entre eles é feito via código ou via ferramenta interna do servidor? Olha, Pergunta no nosso curso... do Alisson. Olha, tá, esse curso especialmente é só voltado para comandos SQL mesmo. Então a gente não entra nessa diferença, ou infra, bancos, integração, a gente não fala disso não, tá? Não tem isso no nosso treinamento não. O Emerson está perguntando se tem de desempenho o Oracle mais rápido que o Postgres? Bem, eu não tenho essa certeza, não fiz ainda essa comparação, nem em algum lugar, nem vi em algum lugar não, tá? É difícil eu falar aqui uma comparação com o outro. Eu gosto dos dois bancos, tanto o Oracle quanto o Postgres, tá? O desempenho, para mim, depende muito de que forma você tá fazendo a ação de dados, do jeito que você está fazendo suas consultas, isso sim influencia, tá? Agora, se o servidor Oracle e um servidor Postgres pode ter o desempenho maior do que o outro, isso eu não vou saber falar, precisar não, mas a gente pode dar uma estudada nisso. Tá? Mas com certeza uma coisa com certeza a Oracle é o Oracle, né? Não, e tipo assim, o Oracle, e tipo assim, ele é um banco de dados que está no mercado assim, consolidado por desempenho e por garantia de manutenção dos seus dados, né? Então, você pode, aquele lance, você pode ir lá desligar o servidor da tomada, voltar que o Oracle volta com todos os seus dados sem perder e tal. Isso é o que eles falam e cada um vai puxando sardinha pro que é de melhor do seu mundo, né? Eu procuro não entrar nessa discussão de qual que é melhor desempenho, não. Eu uso os dois, gosto dos dois. O Bruno está perguntando se no curso tem Procedure, Trigger e Transaction. Qual que tem? Ou não tem nenhum? Vai ficar para o próximo curso essa parte. E cursor. Não, no curso tem. Na verdade não. Isso, tá. Porque essa parte aí é PLSQL. É um outro totalmente diferente. Tem que. Não tá nem na nossa expectativa de pacote não, tá? Isso é PLSQL. É programar procedures aí, triggers e cursores. Não tá no nosso escopo não. O Emerson está perguntando, em termos de hardware, o custo para montar um servidor Oracle, um custo para montar um servidor Postgres? Acredito que sim. O banco Oracle ele requer mais máquina. O Postgres você consegue criar, né, um servidor com mais facilidade numa máquina menor, capacidade menor, sim. O Oracle é mais robusto, né? É o que eu vejo que na verdade o Oracle ele vem com mais ferramentas, né? Ei, Márcio. Oi. Picotou. O Oracle vem com mais ferramentas, né? Sim, ele vem com mais ferramentas. Ele vem com mais ferramentas. E ele é mais distribuído. Então, com certeza você depende mais de hardware aí, de disco, enfim.
Ele está perguntando aí, não sei se vai conseguir falar, né? Um exemplo da configuração que tem no Inca, né? Acho que deve ter vários servidores, né, o Márcio? Porque eu sou da parte de infra, né? Desenvolvimento. Mas uma coisa é certa, nós estamos com a última versão, se não me engano é 11G. Lá nós temos um banco dedicado ao Oracle só para BI também. Então a infra lá é bem estruturada, bastante máquina, tudo servidores, chama tudo virtualizado, né? Eu não sei te explicar muito bem que eu não sou de infra, mas eu sei que é uma estrutura bem grande assim. Os caras trabalham bastante, tem bastante servidor. Bem, é hora com 11G, agora a máquina que roda, agora a máquina não falar não. O Emerson está perguntando, no curso vai ter alguma coisa sobre segurança de banco de dados? Não, essa parte de segurança de banco de dados também não faz parte do escopo desse treinamento. Provavelmente ele vai ficar mais pro último, que é otimização e administração avançada de banco. Aí de repente a gente fala de alguma coisa lá sim. Esses 3 módulos aí que a gente está pretendendo de administração. Pessoal, mais alguma dúvida aí? Pessoal, puder colocar as últimas dúvidas aí. Lembrando, vou deixar de novo o link aí, quem quiser. O curso esse já está com 20% de desconto, esse link. E também quem comprar até sexta-feira, né? Aí o instrutor montou um bônus aí para vocês. Uma última pergunta aqui do Alisson. Como gerar um cadastro automatizado, por exemplo? Falamos que usuários iniciais cadastram no banco, mas cadastram com Java ou SAP no momento que documentos são trafegados através do seu cadastro de entrada e saída de processos automatizados. Isso existe e é utilizável? Bem, eu estou entendendo você são cadastros através de uma integração, por exemplo, com uma aplicação Java, é isso? Web Service ou Java Application, é isso? Sim. O banco ele interage com, tem interface com a maioria das linguagens de programação. Web Service, com certeza. Porque se é alguém digitando, ou se é um web service, né, o Márcio, tendo a interface lá para inserir no banco, né? Isso. Se tá conectado, tá com a permissão. Pode ser uma aplicação, pode ser um robô mesmo, web service, pode. O Alisson está falando que tem uma aplicação chamada Web Métodos. Web Métodos. Conhece? Não conheço, não conheço. Web Methods. Não conheço, Alisson, essa aplicação não. Com certeza essa aplicação está bem parecida com um web service, onde vão sendo armazenados dados de alguma forma, em DBFs, em algum disco, e no final de um processo de sincronização que encadeia isso aí numa conexão com o Oracle e faz a carga, né? Deve ser dessa forma que trabalha. Exatamente, notas fiscais, pedidos, deve ser isso. Rapidinho, só para terminar, Márcio, os próximos cursos que você vai estar fazendo depois, vamos dizer que alguém compra esse curso, né? Os próximos cursos que você vai estar fazendo, né? Só para o pessoal saber aí quais vão ser os próximos. Fala um pouco o título e o que o curso fala, por favor. Então, esse foi o primeiro, né, do módulo. A gente
vai tá vendo, que é o Oracle SQL. Esse é o básico. Para poder continuar com os outros, a gente tem que ter isso em mente, tá? Os próximos cursos vão continuar da mesma forma, bem didático, partindo do básico e aumentando o nosso grau para no final tá todo mundo sincronizado aí. São mais 3 módulos. São o módulo de administração de dados 1, que é uma introdução à administração de banco de dados, tá? Administração de banco de dados 2, que é o terceiro módulo, onde a gente já começa a pegar coisas mais, como é que se diz, mais abrangente aí, tem que partir do primeiro e o segundo para a gente poder estar caminhando. E o terceiro, a gente continua com a administração e otimização, Tunney também, já entra nesse terceiro módulo, que é o último. Esses 4 módulos, nós fechamos aí um pacote de uma formação para um DBA, todos os elementos que um DBA precisa para estar trabalhando no dia a dia, tá? Parte de SQL, principalmente essas 2 partes de administração 1 e 2, do nível básico até um nível mais elevado aí. E no final a gente ainda fala de Tunney, que é bastante importante, até um nível mais elevado de DBAs. Bem, legal. Coloca o seu e-mail no chat, Marco, por favor. Beleza. Pessoal, vou colocar meu e-mail aqui e desde já também agradecer aí todo mundo. Pessoal, desculpa pelo microfone, falhou um pouco. Prometo que no próximo vai estar melhor a estrutura aqui. Falhou um pouco. Prometo que no próximo vai estar melhor a estrutura. Agradecer a paciência de todos aí. Vou colocar meu e-mail e agradecer a Esse aí é o meu e-mail, tá? O e-mail do Gmail. Se vocês mandarem alguma dúvida, alguma coisa sobre o curso, pode mandar que eu estou sempre olhando esse e-mail. Vou estar respondendo aí com o maior prazer. Tá bom, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. A gente só queria terminar, Márcio. Eu sempre termino o webinar. Eu vou falar a frase aqui, aí você faz junto comigo, tá? Que o poder do pessoal esteja com você. Então vamos lá. Vamos lá. Escutou o que eu falei? Não, fala novamente. Vamos lá. Picotou aqui. Que o poder do open source esteja com você. Isso aí, que o poder do open source esteja com você. É isso aí. Então é isso, pessoal. Obrigado aí, tá? E até a próxima, entendeu? Amanhã a gente vai colocar a gravação aí, quem quiser assistir de novo, perder alguma coisa de som e tudo. E a gente se encontra numa próxima oportunidade aí. Quero agradecer ao Márcio aí pela paciência e disposição aí que teve para responder as perguntas aí. Tá? E qualquer dúvida, manda e-mail, enfim, entra em contato. Tá bom? Boa noite. Acredito que na próxima a estrutura vai estar melhor, se Deus quiser. Obrigado, Márcio, tá bom? Um abraço, gente. Valeu. Boa noite. Obrigado.